Você tem algum livro que você acha que é bom pra iniciante? Muito Young Adult é bom. Young Adult é uma boa. O Percy Jackson não ironicamente um livro legal pra se começar. A quintologia inicial tipo, padrão. Depois, tipo, aqueles livros meio slop. Tipo, que o autor lança um livro por ano, tá ligado? Por ano não, por ano ou a cada 6 meses, ou que seja. Tipo um Harlan Coben da vida. Ele escreve mistérios e a escrita é muito simples. É muito direto ao ponto, porque ele ganha dinheiro lançando muitos livros, então ele lança muitos livros. Mas ainda assim é uma qualidade, tipo, boa pra você ler e curtir e começar a ter esse gosto por escrita. Aí depois, quando você quiser ir atrás de coisas mais rebuscadas, você vai atrás de coisas que você sente que você teria interesse. Vai atrás de algum clássico, vai atrás de algum livro de fantasia mais famoso, algum livro de sci-fi mais famoso, algum romance mais famoso. Coisa assim. Guia dos Mochileiros, boa. Guia dos Mochileiros da Galáxia é bom pra iniciante. Guia dos Mochileiros é ótimo. Tô tentando ajudar um amigo meu a voltar a ler, mas eu só leio coisa estranha ou aqui. O que ele gostava antes de parar? Você falou de voltar a ler. Mas o que ele gostava antes de parar? Eu, quando criança, lia livros que não era pra criança, e depois de mais velho, eu fui ler Percy Jackson. Foi o Eric que leu Casa de Folhas com, tipo, 12 anos, né? Casa de Folhas, que tem, tipo, uma página inteira narrando o Johnny levando um fio terra. Mas... os livros de Jurassic Park são bons pra iniciantes. A lore você conhece e mesmo assim pode conhecer coisas novas. Ele tem seu mistério e no fim do livro te dá uma resposta com todas as palavras. Isso mas ele é pesadinho também, mas isso é de boas, né? Se a pessoa tancar o tamanho, isso vai é bem bom pra iniciante, não é leitor difícil. Exato. O que a Bia falou é verdade, coisa que é muito bom pra começar. Além de Percy Jackson, ele escreveu uma série de mistérios, então pode dar certo. Pode dar uma boa também, se você quiser alguma coisa mais pra adulto. O Sanderson, realmente a escrita dele é muito tranquila. Tanto que eu tô pensando em ir pra Mistborn 2, finalmente, depois de muitos anos. Depois que eu terminar Duna. Tô pensando em ir pra Sanderson. Sanderson tem esse problema de que tudo dele é longo pra caralho. Só que, sei lá, tem algumas Elantris. Alguém falou de Elantris ali em cima. Comecei a ler Elantris gostando bastante. Aí depois fui pra Mistborn. O que quero mesmo é ler a Segunda Era, porque é obra fantasia na Era Vitoriana. Só pra te arrancar suas asinhas rapidinho, falam que a Segunda Era é inferior à Primeira, mas ainda é boa. Mas também quero chegar na Segunda Era. Elantris. O Kiniero tá lendo Elantris. Elantris é obra única. Tipo, não tem nenhuma continuação. Então dá pra só pegar Elantris e ler. Eu não sei se Elantris é tão bom assim, eu nunca li. É um dos que tá no meu plano pra Sanderson, mas O 2 é o mais político da trilogia original, acho que você vai gostar. Cara, a minha parada com Mistborn é que é a seguinte. O primeiro livro, ele tem um final que não era o que eu esperava. É aquele final que você termina e você fica. E agora? Tipo, é uma trilogia. Pra onde exatamente isso vai? E aí o meu amigo que me recomendou Mistborn, o Guzmão, ele falou, cara, você lê o início do 2 e você vai entender qual é a ideia do plot do segundo e você vai adorar. E eu li 70 páginas de Mistborn 2 e não me pegou tanto assim porque eu fiquei meio... Ainda não, eu entendi a vibe, eu entendi o que é. Eu entendi qual que é o plot agora, mas eu não sei, sabe? Eu não sei. Parece que a história do primeiro era pra ser uma história mais longa, e aí foram já pra história do segundo. Mas eu entendo ainda, então eu ainda vou ler. Vai pra um caminho doido, te garanto? Ok, beleza. Beleza, amigo, tava café pra criar filme de terror. Valeu, amiga! Sai de ser um rage pra uma guerra política por um vácuo de poder e o terceiro vira um livro de espionagem. Espionagem interessante pra saber disso. O terceiro eu achava que ia pra um fantasia muito mais loucona mesmo, mas que é. Livro feito igual o jogo da EA. Lê um livro tem que pegar mais 2. E falaram Era Vitoriana, vejam Penny Dreadful, é de terror e clássicos da literatura gótica na Inglaterra vitoriana e a protagonista é Eva Green. Vejam Penny Dreadful. Eu nunca vi, mas eu já escutei muito a trilha sonora, porque ela bota constantemente nas minhas mesas de fantasia. De D&D, no caso. Beijo, amiga! Eu defendo a ideia de que se você é um leitor iniciante, comece lendo um livro de um filme que você já viu e gostou. Sim. Ele tava mencionando Harry Potter e Percy Jackson. Mesmo que Percy é tão diferente do filme que nem vale a pena comparar. Mas foi aí que eu comecei realmente meu amor por literatura. Eu vi o filme, O Ladrão de Raios, quando saiu, e eu tinha gostado, porque eu era criança. E eu tipo, ai que legal! Pai, vamos na livraria? Eu soube que tinha um livro, vamos na livraria. Aí eu peguei na livraria, comecei a ler o início, e não tinha nada a ver com o filme. Absolutamente nada a ver, tanto em vibe, quanto a idade do Percy, quanto tudo. Aí eu fiquei, ué, pai, posso comprar? Meu pai, pode. Aí por isso que eu tenho, tipo, a coleção inteira
do Percy Jackson naquelas capas antigas bonitonas, e o primeiro livro, Ladrão de Raios, tá na capa do filme. Eu gostei do filme, li o livro, eu odiei quando criança. Really? Ok. Herói de Olimpo é muito gostoso de ler. Herói de Olimpo eu li o primeiro, eu li o Herói Perdido. Eu não gostei muito porque, tipo, vamos lá, o que tava rolando na época. Eu já tinha lido outras coisas de Harry Potter. Além de Percy Jackson na época. E eu já tava com o quê? Meus 15 anos, meus 16 anos por aí, né? Já tava um pouquinho mais velho. E aí, o estilo de escrita tinha mudado. Foi de primeira pra terceira pessoa. E eu não gostei muito disso, porque eu adorava a primeira pessoa do Percy. Eu adorava os inputs do Percy. Aí eu, tá bom, agora é muito mais, tipo, é a história de muito mais gente do que uma só. E vai ser muito mais objetivo a escrita, em vez do ponto de vista do Percy, né? Tá bom, vamos ler isso aqui. E aí eu li, não curti tanto assim, mas fui indo, consegui até o final, beleza. O segundo livro que vai sair eventualmente é o Percy como protagonista de novo. Quero ler, vai ser legal, maneiro. Nesse meio tempo, eu cometi um erro, que foi começar a ler Crônicas de Gelo e Fogo, e aí eu não encostei mais em Percy Jackson. E não é, tipo, comparando, tipo, não, isso aqui é muito melhor que isso. É muito mais que eu estava num momento da minha vida que eu estava muito mais interessado nesse tipo de livro do que naquele. E também eu tava ficando mais velho. Tipo, eu tava envelhecendo, eu queria umas histórias um pouco mais sombrias, pesadas e moralmente ambíguas, com uma escrita mais rebuscada e mais detalhada, e tava começando a ter bastante interesse na ideia de prosa, ao invés de só objetivamente isso. Uma prosa mais como que eu digo? Que diz muito mais coisa em cada palavra, em cada parágrafo, do que só o que está sendo dito ali. Tanto que é por isso que eu adoro Duna. E aí eu só não continuei Percy. Foi isso. Às vezes eu pensei em reler Percy Jackson, mas não sei se tem em mente pra isso hoje em dia, porque era bem infanto-juvenil. É bem infanto-juvenil e não tem problema. Eu acho certinho. A minha mãe, por exemplo, ela leu já quando adulta, obviamente, quando... Acho que ela leu com 60 e poucos anos. Ela leu a saga inteira. Ela falou, é divertidinho. A escrita é bem infanto-juvenil mesmo, mas é divertidinho. E, tipo, provavelmente vai ser a minha visão lendo. Enfim. Acho que Light Novel seria uma leitura boa pra iniciantes. Eu sou o maior hater do universo de Light Novel, então eu diria que não. Não pra você pegar a vibe, não é bom pra pegar a vibe, em geral. Porque o problema de você... É que nem começar a leitura com fanfic. Não uma crítica a fanfic nem nada do estilo, mas a escrita de fanfic eu vou falar essa palavra e vocês podem me criticar por isso, mas é pobre. E por que ela é pobre? Porque geralmente são pessoas que, tipo, não leem muito e começam a escrever uma fanfic ali. Então a escrita não é uma escrita, tipo, realmente que está te dizendo coisas com sua prosa e blá blá blá. É uma escrita muito mais direta ao ponto. Se você quiser ler algo assim, tudo bem, mas você vai perder parte da vibe que é escrita. Eu tava falando de Casos Estranhos agora há pouco, que tem essa coisa interessante, só tipo objetivo, mas a diferença dele é que ele usa as imagens para criar uma linguagem diferente. Como é um livro muito rapidinho de ler, eu acho que é uma boa maneira de você, tipo, ler em uma tarde e ficar, legal, vamos para outro livro agora, que tem uma prosa mais certinha até. Então, meio que fala que a referência de quem lê fanfic é só outras fanfics. Essa é a parada. Quem escreve fanfic se inspira em fanfic. E aí, tipo, não que é o problema você ler fanfic. Você lê o que você quiser. Tá ótimo, fique à vontade. É mais a questão de que livros são muito legal, livros são muito maneiro, em particular quando você vai atrás de livros que têm uma escrita maneira. É isso. Tá, Daniel, vou comprar Duna. Se eu achar chato, eu vou te cobrar. Vai depender do seu ponto de vista, tá ligado? Duna tem uma escrita muito própria. É muito você ler filosofando sobre a vida. É isso. Ontem eu tava lendo um capítulo no Warriors, foi muito bom. Começou com uma citação, tipo, porque Duna começa com citações dentro do próprio universo. Começou com uma citação sobre como todo o sistema de poder na história da humanidade eventualmente volta para a aristocracia de uma maneira direta ou indireta, o que não é algo que eu concordo dentro de história, obviamente. Eu não concordo que isso aconteceu na história da humanidade em geral, e que isso é algo que está fadado a acontecer, mas é a tese do capítulo. E aí o capítulo inteiro é sobre isso, é a gente vendo uma família aristocrática debatendo coisas que estão acontecendo, e aí você vê o paralelo desse novo governante para o governante de outros livros, e como todo mundo
vê ele e compreende a maneira que ele está agindo e compara ele com o Paul, o protagonista dos primeiros livros. E é muito interessante. É bem interessante, é bem legal. Mas essa parada, você tá lendo porque são conceitos bem interessantes. E uma história em geral maneira, mas... Dura, tipo, você curte ação? Tem. Mais ou menos, né? Mas você curte tanta de Game of Thrones? Tem também, sim. Mas acho que a melhor maneira de comparar Duna é... Você curte a treta política de Game of Thrones? Tem. Você curte drogas? Tem. É isso. Essa é a vibe... Você curte filosofia? Tem. Essa é a vibe de Duna. Drogas, filosofias e Game of Thrones. Mas assim, a melhor dica pra quem quer começar a ler é pegar um tipo de história que você já gosta, sim. Não leia algo só porque todo mundo fala sobre. Se você gosta de sci-fi, lê sci-fi. Não se force a ler romance de era porque as pessoas falam bem. Concordo. Fora você pegar um livro, ler pacas, parar, ficar 4 meses sem pegar nele, aí você volta e não lembra de nada. Aí ou você vai lendo e lembrando, aí engole o livro, ou você só para e fica mais de 4 meses. Não, você volta pro zero. Você volta pro zero, pô. Eu comecei a ler Filhos de Duna umas 3 vezes. Dessa vez eu tô tipo na página 300, então agora eu vou até o final. Mas já eu comecei a ler Filhos de Duna 3 vezes diferentes. Toda vez que falam de Duna aqui, eu só consigo pensar, caralho, isso é uma música do Tool. Caralho, eu vou escutar tudo a próxima vez que eu for ler Duna. Pode crer. Caralho. Aqueles famosos para adolescente atualmente que começam com fanfic de One Direction, teria mais prosa ou ainda tá preso na fanficagem? Como assim, tipo um 50 tons de cinza da vida? Começou com uma fanfic de Crepúsculo? Pelo que eu entendo, os editores dão um up na escrita em si, só que sempre comentam que a escrita ainda assim é meio pobre. Mas não é tipo uma fanfic. Para de parecer uma fanfic com o tempo. Third Eye é sobre ascensão e espírito mental através do uso de drogas. Duna aparentemente sobre isso também, sim. Sim, na verdade, é bem sobre isso. Tem uma linguagem tão específica na forma de tratar personagens de mundo e situações de fanfics que é quase palpável. E é difícil determinar exatamente o que é, mas você sente. Válido. Tipo, realmente, você lê uma fanfic e você entende, tipo, é uma fanfic. E, de novo, não é uma crítica à fanfic. Eu gosto que as pessoas escrevam, em geral. Eu só acho realmente, tipo, se você quiser começar a escrever e... Você pode escrever por hobby, óbvio, à vontade. Mas se você quiser começar a escrever e você quer, tipo, melhorar a sua escrita, você não consegue fazer isso se você não ler livros mesmo. Porque aí você consegue fazer coisas muito mais interessantes que sua prosa. Então, 50 Tons de Cinza, quer de serviço da comunidade BDSM? O próprio! Vou pegar café. 50 Tons de Cinza não era uma fanfic de Crepúsculo originalmente? Era sim. É por isso que o segundo livro, em particular, ele é bagunça. Todo mundo que, tipo, analisa fala, o segundo é muito bagunça. Por quê? Porque essa porra não foi escrita para serem 3 livros. Tipo, é uma fanfic longa que foi dividida, mas tem um ponto muito fácil de acabar o primeiro. O segundo e terceiro tem que acabar em momentos esquisitos, porque só coisa aleatória vai acontecendo porque é escrito que nem uma fanfic. Na ideia de, ao invés de ter um plano em geral pra história, é tipo... Acontecimento, porque quanto mais capítulos você botar numa fanfic, mais engajamento. Então, acontecimento. Aí o segundo livro é esquisito. Você leu? Não, eu não li 50 tons. É tipo Senhor dos Anéis ruim? Sim, porque o Tolkien é bom, ele sabia onde cortar os livros. Tolkien, tipo, pensou numa história... O Tolkien pensou numa história zona. Ele tinha uma ideia para o início, meio e fim. Ele chegou tudo de uma vez, depois ele... separou. Se não me engano, foi isso. Mas ele tinha a ideia do que ele queria fazer com a história, tipo, de início a fim. Então dava pra escrever uma história com 3 atos, ele cortava, tipo, 3 atos, cada ato tendo os seus próprios 3 atos, e ele cortava os atos. Era isso. É aquela piada de 50 tons de cinza, que veio de Crepúsculo, que veio de My Chemical Romance, que veio do 11 de setembro, verdade. Não dá pra pegar uma fanfic e transformar em prosa? Claro que dá. O conto que eu tô escrevendo agora, por exemplo, a escrita dele em si, a prosa, tem coisa que eu vou melhorar e deixar mais bonito com o tempo. É mais porque, tipo, eu tenho a história planejada, e aí eu vou escrevendo, enquanto eu vou escrevendo, eu vou pensando em coisas novas e tendo ideias novas e vou adicionando ali. Só que aí eu não posso, tipo, passar muito tempo embelezando absolutamente tudo, então o primeiro rascunho é muito mais simples, depois eu vou dar aquela embelezada ali. É a regra de sempre. Primeiro, faça com que sua história existe, depois deixe ela boa. Duna fala porque ele começa com um excerto de algo in-universe, pedrada, e termina com um gancho foda, tijolada. É verdade. Duna é muito bom, vai tomar no cu. Fora escrever pensando em quadrinização, por isso que a ideia é não fazer isso. Quando eu comecei a escrever pensando em quadrinização, que eu parei e fiquei, eu tenho que começar a desenhar. Tá ligado? Desenhar é difícil, né? Sim, eu não faço progresso sempre. Eu não faço progresso, ponto. Eu peguei da casa da minha mãe, eu peguei um livro pra me ajudar a desenhar, só que eu só não desenhei desde então,
porque eu tava ocupado. Pior que Seus Anéis é complicado. Eu admiro o que ele é, mas ao mesmo tempo só não é meu tipo. Ao mesmo tempo quero ler. Eu já falei, eu gostava muito de Tolkien, hoje em dia já não gosto mais tanto, não. A escrita é algo que não me pega mais hoje em dia. Eu acho que é muito... Não é nem embelezada, né? Não é que a escrita é embelezada, é que ela é muito lenta. Porque o Tolkien, ele traz esse mundo pra vida. E ele manda muito bem trazer esse mundo pra vida. Então, tipo, se os personagens têm que andar pra caralho, você pode ter certeza que ele vai fazer um capítulo onde eles só estão andando pra caralho. Não tem nenhuma outra coisa que acontece, é só a galera andando pra caralho. Porque você precisa de um capítulo desse pra você entender o quão grande é esse mundo. Então tudo que ele faz é, tipo, bem planejadinho. Só que depois você lê uma vez, que é uma leitura um pouco cansativa nessa semana, você lê uma vez, você tipo, ok, beleza. Se você parar pra reler, é cansativo. Eu acho cansativo, pelo menos. É muito descritiva? É muito descritiva. É muito descritiva e é muito... Não é que enrolada, ela só se prende às pequenas coisas, além das grandes coisas. Tem gente que vai curtir esse tipo de escrita, tem gente que não. O Hobbit é assim também, o Hobbit é um livro infantil. O Hobbit, pelo menos, tipo, corre com seu plot, e é curtinho. Mas Senhor dos Anéis, porra, ele deixa tudo. Tudo o livro vai... Tudo que pode acontecer no livro acontece. E meu favorito era Silmarillion, que mal é uma história. Achei dele fofinho, acho legal. Vai, também gosto. Eu gosto que tem as musiquinha. Eu gosto quando tem as musiquinha. O arco do Frodo indo do condado pra cidade dos elfos e acontece tanta coisa antes mesmo de chegarem à taverna. Não, sim, pois é. Eu lembro no... O Duas Torres já é o que começa a separar pra caralho os pontos de vista, né? Você tem aqui o Frodo e o Sam andando pra um canto, tá? Você tem aqui o Aragorn, Legolas e Gimli andando pra outro canto, blá blá. O primeiro capítulo do Aragorn, Legolas e Gimli é eles andando. Mas eles andando muito. Mas andando muito. Eu posso estar lembrando errado, mas é papo de umas 15 páginas que é só eles andando. Aquelas cenas do filme que tá tocando a música épica do... Quem que fez a porra da trilha sonora que eu esqueci? John Williams? Não foi John Williams. Quem que fez a trilha sonora que eu esqueci? De Seus Anéis. Eu esqueci completamente. Mas enfim, tá tocando aquela trilha sonora toda épica e tal. Não foi o Peter Jackson que fez a trilha sonora, não. Tá tendo aquela música toda épica e gravando do alto a galera andando e tal. Caralho, que foda! Pensa nisso. Só que, tipo, é detalhado nos livros. No filme, o Peter Jackson decidiu: vamos mostrar que eles estão andando. Realmente eles estão andando. E aí o Tolkien nos livros olha só eles andando. Não, sério, quem que fez a porra da trilha sonora? Lord of the Rings, OST. Howard Shore, porra! Howard Shore. Beleza, Howard Shore. Inclusive, eu acho que Toaro é bom nisso. Toaro é Magic Index? É bem bom nisso de diálogos do tanto naturais. No momento que eu gostei do volume 5 que tava relendo foi o Tolma fazendo uma prova de matemática enquanto conversava com outro humano de boaça. Toaro é Magic Index, né? A Light Novel é boa? Tipo, a escrita da Light Novel é boa? Tendo um mangá de Freedom e a parte onde o tempo passa é muito vibe, sim. Acho engraçado porque atualmente o pessoal reclama do Sanderson pra descrever pouco. Então, é porque tem aquele middle ground, mas também não é só um middle ground, é a questão do seu próprio gosto. Na minha escrita, eu não gosto de descrever tanto assim. Eu dou, tipo, a ideia em geral. O lugar é assim, 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 a pessoa é assim, 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 continuando. Aí, tipo, descrição muitas vezes eu faço durante ações. Eu sou melhor pra descrever ações e pensamentos do que realmente pessoas e objetos e blá blá blá. Isso é algo também que Duna faz. Duna não descreve muito bem as pessoas fisicamente e não descreve muito bem os locais que as pessoas estão. Na verdade, o Frank Herbert, em alguns momentos, você sabe que caga pra isso. Ele usa uma palavra inventada, e aí você vai no glossário no final e ele descreve o que é essa palavra inventada. Toaro na novel é bom, gosto bastante, só é grande. Grande imagino que quantidade de volumes, é normal isso. O pessoal não tancava a escrita do Frank, tem personagens que a gente só sabe por nome, e eu gosto muito disso. Eu acho que não precisa, tipo, explicar direitinho como é que é as pessoas. Por exemplo, teve agora uma coisa que o Jason Momoa teve que raspar a sua barba pela primeira vez em anos pra fazer o Duncan. Porque o Duncan Idaho, de Duna, vai estar no Duna Parte 3. E só quando ele fez isso, eu parei pra ficar... O Duncan não tem barba? Isso é uma coisa em particular de Messias de Duna, ou ele nunca teve barba? Aí depois eu conversei com um amigo e ele falou, não, no primeiro livro o Duncan não tem barba também, o Jason Momoa também tá sem barba. E eu, tipo... O Duncan nunca teve barba? Então, tipo, é isso. Eu não sei como é que são os personagens de Duna visualmente, tá tudo bem. Tu conhece algum vilão que reconhece completamente que tem problemas mentais e que precisaria de terapia, porém escolhe não fazer isso e só continuar sendo perdoado mesmo? Literalmente o Coringa. Na verdade, literalmente o Coringa e qualquer vilão de Batman, não ironicamente.
Ele descreve como Fenrir, ele só descreve como ele é broxa. Não, eu acho que ele descreve rapidinho como que é o Fenrir. Tipo, uma vez. Duna Parte 3, o Messias, por favor. Messias, exato, Messias. Messias de Duna. Ou seja, Pedro Pascal pode ser o Pedro Pascal e ninguém vai saber que personagem ele é se não falar o nome? Exatamente. É engraçado a pessoa reclamando de spoiler sobre o casting de Jason Momoa ser anunciado. E eu acho engraçado que eles ainda vão ser surpreendidos. O Height é um personagem muito foda, inclusive. O Height é ótimo. Ninguém que não lê os livros tem a mínima ideia do que exatamente é o plot do Duncan. E eu acho isso muito legal. Só sabem que ele está ali. Mas é revelado, tipo, no início do livro que ele está ali. E ele vai estar na capa e no trailer. Então, tipo, tá tudo bem. Não uma grande surpresa. A surpresa é o que ele é e como ele voltou. É curioso porque o Kamachi, isso do Toaro, vai deixando muita coisa pra ser usada no futuro e vai criando outras ao mesmo tempo que enaltece antigas nunca usadas. Até agora, espero que os vampiros sejam relevantes. Então, minha questão não é isso. O andamento da história pode ser muito legal. Tanto que eu vi um pouco do anime e achei bem legal mesmo. A minha questão é mais, tipo, a escrita mesmo. Porque um problema... eu critico muito light novel. Mas o problema, em geral, de escrita japonesa é justamente que a escrita japonesa tem uma lógica de escrita diferente de escrita ocidental. A forma como é escrita é diferente por causa de kanji. Kanji vai fazer vai fazer com que... vai trazer um embelezamento pra prosa. Não é exatamente descrições e reflexões são colocadas na própria prosa. É mais os kanji. Eu queria saber se a escrita do Toaro puxa um pouquinho mais pro ocidental pra algo que eu possa curtir sem aprender uma nova língua. Kanji tem até forma que escreve a escrita. Ficou parecendo pelo Nausno, principalmente pra nome, sim. Porra, uma coisa muito legal que eu fiz lá em São Paulo. A gente foi na exposição do Monet. Foi boa, foi maneiro, gostei. E aí depois, a gente tava, vamos fazer mais alguma coisa? Dana, vocês que decidem. Tem um lugar de exposição ali no final da Paulista, japonês, tipo, exposições japonesas. Quer ver? Eu falei, quero. A gente foi até lá, e era, tipo, realmente, várias coisas de arte japonesa, blá, blá, e tinha uma areazinha só pra livros e coisas tipo japonês. Aí eu encontrei um volume de Dragon Ball em japonês lá. Aí eu fiquei sentadinho lendo Dragon Ball em japonês. Fiquei mó feliz, mó divertido. Mó divertido, pô. Até puxo um pouco pro ocidental, provavelmente pelo Kamachi mais consumir coisa ocidental no fim das coisas. Das coisas, imagino. Mas assim, é como tu disse, é uma light novel japonesa, muita coisa estruturada na sua língua original e é difícil ser repassado, mas tradutores tentam e é um resultado tão satisfatório quanto possível. Ok. A parada com light novel é justamente que é tipo, é simultaneamente essa questão de que é difícil você escrever você traduzir exatamente texto de japonês pra português ou pra inglês o que seja, e deixar a poesia do seu texto original ali, quanto a questão de que light novel é escrito rápido, porque tem que ser escrito rápido pra ser lançado rápido pra ser lido rápido. É a ideia de light novel, por isso que o nome é light, ele é leve. Tanto no seu peso, de que não tem tanta página, quanto na sua escrita. A não ser que você seja Nishio e sim, que você bota 450 milhões de trocadilhos. Pelo que eu entendo, o Narita também e o cara do Bug Pop, que eu esqueci o nome também. Mas, em geral, a maioria é tipo uma leitura simples mesmo, uma leitura fácil. É pra você pegar e ler rapidinho. Vou ser totalmente honesto, eu não confio muito em qualidade de light novel. É isso que eu falei, essa é a questão de light novel. A questão de light novel é justamente que é texto... É um texto simples. É isso. De leitura ocidental barra japonesa que mantém mais essência, pelo que eu sei, é visual novel. Olá, Yalmi! Mas como você mantém a essência? Tipo, da tradução? Lembro que o Frost falou que quase morreu quando tentou ler Toaro em japonês. Ok, isso é interessante, isso é interessante. Light novel pra mim, se existe pra virar mangá? Não, já falei que tem algumas que eu tenho interesse. Eu teria interesse de ler quando eu aprendesse japonês. Quando eu aprendesse japonês, eu queria ler algumas. Monogatari, com certeza. Bug Pop, com certeza. NHK eu queria ler em japonês, eventualmente, também. Mantém mais a estrutura de escrita, pelo que sei. Mas como assim? Porque, tipo, visual novel é uma coisa meio diferente justamente porque é muito o... Bom, não sei também, né? É porque a questão de visual novel é que tem a vantagem de você descrever as coisas direito, né? Pode só mostrar. Mas sei lá, também. Inclusive, eu meio que tô lendo / vou ler uma visual novel que não é visual novel, que o Hunter, que é um fofo, comprou pra gente jogar, que é o AI The Somnium Files. Eu cheguei a perguntar pro Frost, aí ele falou, é um jogo de aventura muito legal. Não é uma visual novel, mas é um jogo de aventura muito legal. Aí eu tipo, ok, vibes. Aí eu vou jogar depois.
E achando que ele ia falar Slay the Princess. Desculpa, algum dia vai Slay the Princess. País é mais literatura que jogo, os japoneses, é claro. Não, mas é obviamente mais literatura que jogo. É bem mais literatura, porque não tem o jogo é você escolher coisa. É tipo você pegar um Choose Your Own Adventure, tá ligado? Num livro. Ainda é um livro, ainda é literatura. Só aqueles que realmente puxam mais pra um jogo, que aí é um jogo. Mas, a parada é que, tipo, é um tipo de literatura diferente, que eu até tentei entrar, mas não me pegou tanto assim. Eu tentei ler a novel de Steins Gate, mas não me pegou. Eu acho que pra alguma coisa assim eu prefiro que, tipo, misture a parte de novel com a parte de jogo. Não que seja de aventurinha mesmo. Que parece o que o AI faz, então é isso que eu vou fazer. Vision Novel basicamente sobre a Persona. Então a parte de Persona que é Vision Novel junto com RPG. E a parte de RPG é muito mais importante. Ninguém vai chamar Persona de Vision Novel, por exemplo, né? O jogo de Steins Gate praticamente é novel? Pera, mas o jogo de Steins Gate é a novel. RPG solo be like? Eu gosto. Eu joguei alguns RPG solo, é divertido. Eu acho engraçado como eu amo histórias sobre monarquia e treta neo-biliárquica, tipo Duna, Gelo e Fogo. Mas, porra, você no inferno viver. É engraçado porque mostra como monarquia se justifica com hype e aura até hoje. Então, mas a vibe, tipo, tanto Duna quanto Gelo e Fogo parte da tese, da ideia, realmente, olha que merda essa monarquia, tá ligado? É parte do apoio. Do apoio não, do ponto. Parte do apelo. Do apoio foi muito foda. Não existe sistema governatório que não use de hype aura, o direito legítimo de executar a violência para sustentar. Real. Eu gosto de Stormlight porque, sei lá, eu gosto de furacões. Eu ainda vou ler Stormlight, aqui é longo, né? Mas monarquia é puro hype aura, as roupas, as cerimônias e tudo mais. Eu acho que, tipo, qualquer coisa pode ser hype aura se você escrever de uma maneira que seja hype aura o suficiente. Isso, no caso, qualquer tipo de governo, tá ligado? Dá pra fazer uma democracia que seja hype aura. Pior que o governo da cidade se estabelece muito em aura. A propaganda dos caras é: se tu quebrar os tabus, em 15 segundos vai spawnar um humano de 2 metros ao seu lado e te atacar através de 7 dimensões mais rápido que a luz. Aura.